Ah, entendi a sua pergunta. Isso aqui dá 0 no R igual a 1. Certo. Sim, quando o R igual a 1 isso dá 0, isso é um problema, mas não é um problema grave. O que acontece aqui? O vetor normal, na verdade, ele não está definido nesse ponto, né? Ele tem um versor que não foi dado assim. Já explico. Mas é só, antes de responder sua pergunta, vamos deixar bem claro o seguinte. O meu R, o θ vai de 0 a 2π, e o R vai de 1 a raiz de 2. Então, esse é o domínio da parametrização nos planos R, das variáveis R e θ. E aqui eu tenho o x, y, z. E a minha superfície é assim. Certo? Então, são 5 variáveis distintas. Só estou chamando a atenção disso para a gente não pensar que o R está no plano XY. O R não habita o plano XY. O R habita o plano R θ. Tá. Mas a sua pergunta, de qualquer maneira, faz sentido. O domínio desta parametrização é R entre 1 e raiz de 2. O problema, na verdade, está aqui e é um problema que vai acontecer um monte de vezes, que é um problema que não tem solução. A função raiz quadrada de R2 menos 1 não é derivável na origem. A raiz quadrada não é derivável na origem. Esse é o fato de cálculo 1. A função raiz quadrada não é derivável na origem. Vocês lembram deste fato? O que acontece com a função raiz quadrada quando nós vamos para a origem? A reta tangente ao gráfico vai para a vertical e o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo, vai para a tangente de 90, que não existe. Quer dizer, não existe derivada de raiz quadrada na origem. Então, a minha parametrização ela é derivável no aberto, mas não é derivável naquele contorno. E aí o resto é tudo consequência disso. Não é um problema grave, porque a curva raiz quadrada e a superfície tem vetor tangente naquele ponto, tem vetor normal na superfície, ele só não é dado por essa fórmula. Você lembra de um comentário que eu fiz de que toda a parametrização da esfera vai ter ponto em que o xu, xθ é nulo, que não existe parametrização regular da esfera completa? Isso é um problema tremendo nessa teoria, o conserto disso é muito complicado e não atrapalha no que nós vamos fazer. Porque nós vamos fazer uma integral que funciona, tecnicamente seria uma integral imprópria por causa desse denominador zero, mas as coisas dão todas certinho. É uma integral, lembra daqueles fenômenos, às vezes você tem uma função que não está definida num ponto, mas você consegue fazer a integral porque ela é limitada, tudo funciona bem naquele ponto. É o contexto aqui. Na verdade, você poderia olhar para isso de uma maneira mais formal, o problema é mais sério, mas observa uma coisa, o que daria errado seria se isso aqui fosse para infinito na origem. Se eu já estou entrando num nível mais sofisticado. Mas como aqui tem r ao quadrado, quando isso vai para zero, isso vai para zero mais depressa do que isso. Então, na verdade, esse vetor está indo para zero, e aí não está indo para infinito, não está dando integral imprópria. Tudo vai funcionar. Mas aí eu já estou sofisticando a análise. Bom, estou com o vetor normal certo, mas a sua pergunta é muito boa, uma pergunta bem conceitual. Estou com o vetor normal certo, então eu posso terminar a conta. Finalmente, qual é a conta? O fluxo é a integral de 0 a 2π, da integral de 1 a raiz de 2, do produto escalar do campo pelo xθ, xr. O campo é o campo x, y0. Então eu vou fazer x, mas não mais x. Quem eu vou pôr no lugar do x? R cosseno θ. Vezes a primeira componente do vetor normal. R2 cosseno θ sobre R2 menos 1, raiz quadrada.
mais y r seno θ vezes a segunda componente do vetor normal, R2 seno θ, raiz quadrada de R2 menos 1, mais terceira componente do vetor vezes a terceira componente desse vetor, 0. dr dθ. Preciso fazer jacobiano? Não, porque eu não mudei de variável. Eu já comecei com essa variável. Queria saber se todo mundo enxerga que eu estou fazendo integral de 0 a 2π, integral de 1 a raiz de 2. Ficou R com R2 dá R3, cosseno quadrado. Ficou R3 mesmo? R3? Qual é a mudança de variável? Não é a superfície que é nula, é o campo vetorial. Mas o produto escalar deu 0. Essa componente deu 0. Certo? Tem que chamar R do quê? De U? Não? Fala a sua sugestão. Vamos ver se dá certo? R2 menos 1, o quê? U. E o que eu vou pôr no lugar do R3? Não, porque aí vai aparecer um R lá em cima. Tá, então vai aparecer 2R dr. Isso, acho que essa dá certo. Estava pensando em fazer outra, mas essa acho que dá mais certo. Legal. Acho que sim, acho que essa dá certo. Dá, né? Acho que sim. Vamos fazer? Eu ia fazer uma outra coisa, mas essa dá certo. Vamos chamar isso de T. T é R2 menos 1, dt é 2R dr. Lá em cima vai aparecer um R2, que é bom, é T mais 1. E os extremos, quando R é 1, T é 0. E quando R é raiz de 2, T é 1. Então fica a integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1. R3 a gente escreve como R2 e R. Certo? Então, o RdR é dt sobre 2. RdR tem um dt sobre 2. Aqui fica a raiz de U. E lá em cima fica o R2, que é, desculpe, raiz de T, que é T mais 1. Tá certo? Então, não tem mais θ, então é 2π vezes meio vezes duas integrais. A primitiva de 0 a 1 de t elevado a meio mais t elevado a menos meio dt. Veja se isso está certo. T sobre raiz de t é t elevado a meio. E 1 sobre raiz de t é t elevado a menos meio. Então fica π, t elevado a meio é t elevado a 3 meios vezes 2 terços. T elevado a menos meio é t elevado a meio vezes 2, de 0 a 1. E embora tivesse aquele problema da divisão por zero no início, vocês viram que a primitiva não deu indeterminada, não deu integral imprópria, deu uma integral bem comportada. Então vale 1, vale 0 e 0, quando vale 0. Então dá 2 terços mais 2 vezes π. Então se eu não errei em alguma conta, π 2 terços mais 2. E tudo isso dá 8π sobre 3. E divergente.